Minhas caras, meus caros, deu ruim para Jair Bolsonaro mais uma vez no Tribunal Superior Eleitoral e desta feita não apenas ele, mas também o general Braga Neto, que foi seu candidato a vice. Ambos foram condenados por 5-2 por abuso de poder político, abuso de poder econômico nos eventos do bicentenário da independência no 7 de setembro do ano passado. Votaram pela condenação Benedito Gonçalves, que é o corregedor e relator do caso, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Contra a condenação, Nunes Marques e Raul Araújo. Nunes Marques, no caso, uma multinha ali para Jair Bolsonaro apenas, né? Lembrando que o ex-presidente obtém assim a sua segunda condenação. Ele ainda vai fazer um colar de condenações e não, tirando a dúvida se alguém tem, as penas não são cumulativas. Ele já era inelegível por 8 anos, continua inelegível por 8 anos. Agora, também Braga Neto, que não poderá disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem. Ele era pré-candidato do PL. Mas a mais, né? Os dois vão ter que voltar a concorrer com a Anneli, a personagem da novela, né? A rainha do Pix, aquela que pede chuva de Pix, a rainha Delícia, né? Porque Bolsonaro levou uma multa de R$ 425.640 e Braga Neto de R$ 212.820. Olha aqui. Começou uma conversa enjoada aí, estava nos jornais e não sei o quê, ao longo da semana e da semana passada, que os militares estariam incomodados com a possível condenação de Braga Neto, porque não sei o quê. Olha, não tem essa, ele não foi condenado porque ele é general da reserva, né? Ele foi condenado porque ele é um político que se candidatou à vice-presidência da República e cometeu abuso de poder político e abuso de poder econômico. Isso não tem nada a ver com militar. A propósito, se algum militar quiser me dar um off, eu não aceito, tá? Nem para dar boa notícia. Gente fardada que tem arma só fala em on, ou que é ligado a quem tem. Chega dessa história de jornalista ficar se comportando como vivandeira de militares que não querem dar cara e ficam mandando recado às instituições. Vamos parar com essa história. O voto de Alexandre de Moraes foi devastador. Não deixou patriota sobre patriota. Lembrou, por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro. O tradicional desfile do Rio de 7 de setembro simplesmente deixou de existir. Não houve desfile porque o candidato à reeleição não quis que fosse o tradicional. Queria simplesmente que fosse um desfile que levasse ao final o Forte de Copacabana, e lá estava montado o seu aparato eleitoral. Mas não foi só isso, foi muito pior do que isso. Já totalmente o evento eleitoreiro, houve paraquedistas, tiros da Marinha, aviões da FAB passando, ou seja, houve a lamentável e triste instrumentalização das Forças Armadas para uma candidatura a presidente e vice-presidente da República. Isso já configuraria conduta vedada e abuso de poder político e econômico, e aqui nós já vimos que a coisa está ficando feia para o Braga Neto. Mais adiante, o Alexandre lembra um episódio, né? No palanque estava o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Bolsonaro simplesmente o afastou e botou no meio Luciano Hang, que como o empresário, que como lembrou o Alexandre, estava vestido de verde periquito, né? Seu cabo eleitoral. E, observou o ministro, essa foto correu o mundo. Né? Coisa de um ridículo atroz. Mas observou que, pelas palavras de Bolsonaro e de seus partidários, não era uma festa para os brasileiros, mas para os bolsonaristas. O mais entusiasmado, que convocou o evento, o deputado Carlos Jordi, disse: é a festa da independência contra o comunismo, contra o socialismo, contra a praga petista, contra a praga vermelha, contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra a ideologia de gênero e contra tudo aquilo que aterroriza as nossas famílias. Ou seja, não era uma festa do 7 de setembro, era uma festa para os bolsonaristas. E em relação a Braga Neto, o ministro foi claríssimo. Em entrevista dada no dia seguinte, ao 7 de setembro, há uma confissão dele.
diz o ministro. Afirmou que o público presente no Rio, em São Paulo e em Brasília demonstrou a força que Bolsonaro teria nas urnas e também apostou em uma eventual vitória no primeiro turno. Falou sobre as pesquisas eleitorais que estavam erradas, em fraude, e não citou nada em relação ao bicentenário e, portanto, festa de independência não era abuso de poder político e econômico usando dinheiro público para aquilo. Só lembrando que o Benedito Gonçalves inicialmente não tinha pedido a condenação à inelegibilidade no caso de Braga Neto, só uma multa. Depois ele refez o voto e isso é possível antes da proclamação do resultado. É isso aí.